Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o vosso irmão em Cristo, irmão Lucas. É um prazer estar com vocês em mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que estamos no nosso segundo trimestre. Estamos estudando a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. O título da nossa lição, da nossa revista deste trimestre é a seguinte: A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa. Para esta feita, estaremos estudando a lição de número 5, cujo título é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Queridos, estarei lendo o texto áureo que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Ainda estarei fazendo a leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, abre parênteses, pela graça sois salvos, fecha parênteses, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Queridos, até a aula de número 4, a nossa aula anterior, estávamos estudando com base no primeiro capítulo da epístola que Paulo escreveu aos Efésios. Hoje estaremos estudando os primeiros 10 versículos do capítulo de número 2 da mesma epístola que Paulo escreveu aos Efésios. O interessante é que esses 10 primeiros versículos, eles são divididos em duas partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo de número 3. E a segunda parte, do versículo 4 ao versículo 10. Nós vamos ver Paulo nos trazendo dois ensinamentos. Falando acerca da nossa vida antes da regeneração, a nossa vida de quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, isso até o versículo de número 3, e a partir do versículo 4 até o 10, ele fala da nossa vida agora, nossa nova vida em Cristo, após nós termos entregado a nossa vida em Cristo. Queridos, eu quero lembrar vocês que o nosso propósito nesta aula não é explicar a revista que você está em suas mãos.
Nosso propósito não é desmiuçar os pormenores, os detalhes que está contido na sua revista. Para isso, você já tem a revista na sua casa, você pode também ter em suas mãos o livro de apoio, o ensinador cristão, que são materiais fornecidos pela CPAD. A própria CPAD, o próprio pastor, eles têm canais já disponíveis lá no YouTube explicando a revista, explicando a lição do jeito que ela está aqui. A nossa proposta é fazer uma aplicabilidade da lição para a sua vida, tá bom? Nós temos aqui o primeiro tópico, a antiga natureza morta em ofensas e pecado. Temos aqui dois subtópicos. O primeiro vai falar da nossa condição anterior e o segundo das nossas ofensas e pecados. A nossa condição anterior. No versículo 1, do capítulo 2, Paulo começou dizendo o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Na revista, o autor diz que a palavra ofensa ela tem um sentido de passo em falso de forma deliberada. Ofensa tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. E já pecado, né, que o termo usado é hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Então, o que aqui Paulo estava dizendo? E vos vivificou, ou seja, Cristo vos deu vida a vocês, que estavam caminhando, dando passos falsos de forma deliberada, sem alvo, sempre errando o alvo. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso. É uma declaração da condição real das pessoas sem Deus. No nosso caso, estávamos mortos em ofensas e pecado. Estávamos dando passos de forma deliberada, sem um alvo certo, sempre errando o alvo. Esta era a nossa condição antes do nosso encontro com Cristo. É o que Paulo começa dizendo nos 3 primeiros versículos. E o conceito é de morte moral e espiritual, né, que é provocado pelo próprio pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. Continuando na revista, no subtópico 2, vai falar sobre nossas ofensas e pecados. A partir do versículo 2, Paulo ele vai falar das nossas condutas errantes, né? Nossas condutas, nossas atitudes erradas. Os irmãos de Éfeso, da igreja de Éfeso, viviam a prática adotada que eles viviam no passado. E no caso, trazendo uma aplicação para os nossos dias, fazendo uma alusão à nossa vida antes da nossa regeneração, do nosso encontro com Cristo. Se fosse para mim sugerir um tema a esses primeiros 10 versículos do capítulo 2 da Epístola aos Efésios, eu traria o seguinte tema: a Igreja de Deus, o povo chamado da sepultura para o trono de Deus. A Igreja de Deus, o povo chamado da sepultura para o trono. Você vai entender o porquê eu sugeria esse tema no decorrer desta lição. Olha só, Paulo ele vai falar da nossa má conduta. No caso, ele começa falando da má conduta dos irmãos de Éfeso, certo? E no versículo 2, ele continua dizendo em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. No versículo 3, ele continua: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então nós vemos aqui que 3 situações relacionadas à nossa vida passada,
Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, furto, mentira. Isso no caso dos Efésios. No nosso caso, a nossa vida passada, da mesma forma, da mesma maneira, a nossa vida, nossos costumes eram praticados conforme o mundo é que nos ditava a regra, o mundo que ditava para nós os nossos costumes a serem praticados. Nós vivíamos da maneira que o mundo pregava e ensinava que nós deveríamos viver. Vivíamos em grutonarias, muitos viviam em fornicação, prostituição, adultério, viviam viciados em álcool, em drogas, mas isto é a vida anterior até o momento de se entregar sua vida para Cristo. É uma constatação de que o salvo ele não deve tomar a forma do mundo. Lembra que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, o versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis, ou seja, não vos moldeis, não tomai a forma deste mundo, mas sim renovai, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, certo? Muitos tinham suas vidas influenciadas pelo diabo, nossas vidas eram influenciadas por poderes malignos, por poderes demoníacos, mas aprove a Deus nos resgatar, nos redimir desta vida e nos trazer para uma nova vida em Cristo. E também Paulo continua dizendo, olha, antes andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aquilo que a carne desejava, nós fazíamos. Aquilo que nossos pensamentos corrompidos, dominados pelo pecado, se alimentava e isso nós praticávamos. E lembrando que estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. E como resultado disso, éramos filhos da ira. Queridos, nesses 10 versículos do capítulo 2, nós podemos aí também encontrar 4 grandes obras realizadas na vida do homem que saiu da sepultura para o trono. Nós podemos encontrar aí 4 grandes obras realizadas na vida do homem, da mulher, de todo aquele que vivia na sepultura, que era morto no pecado, mas que saiu dali para o trono, para uma nova vida com Cristo. Do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 2, nós vemos que a primeira grande obra na vida do homem era a obra do pecado contra nós. Isso está aí do versículo 1 ao versículo 3. Você pode acompanhar aí na leitura bíblica em classe. Aí nós vemos no versículo 1 que o homem ele está morto. No versículo 2 e 3, que o homem ele é desobediente. No versículo 3, a parte B, o homem ele é depravado. Nós vemos na terceira parte do versículo 3 que o homem ele está condenado. Então a primeira grande obra era que o pecado estava contra nós. Estávamos mortos no pecado, vivíamos desobedientes, vivíamos dominados pelas práticas pecaminosas. E interessante, né, que um cadáver ele não vê, ele não ouve, não sente, não tem fome, nem sede. Ele está morto. E essa era a nossa condição perante Deus, porque uma pessoa espiritualmente morta, ela não tem percepção para as coisas espirituais e nem gosto por ela. Uma pessoa morta espiritualmente não tem apetite pelas coisas espirituais, não tem prazer nas coisas lá do alto. As iguarias do banquete de Deus não lhe mais causam desejo, não lhe causam mais apetite pelas coisas espirituais, porque ela está morta no pecado. A segunda grande obra que nós encontramos nesses versículos contra nós, na vida do homem, é a obra de Deus por nós, que é do versículo 4 até o versículo 9. Aí nós vemos aí a obra de Deus por nós, do versículo 4 até o versículo de número 9. No versículo 4, nós vamos ver que Deus nos amou. No versículo 5, Deus nos ressuscitou.
No versículo 6, Deus nos exaltou. No versículo de 7 a 9, Deus nos guardou. É a obra de Deus por nós. Há três forças que levam o homem a essa desobediência. É o mundo, o diabo e a carne. O mundo não é o mundo material, propriamente dizendo, as pessoas que convivem no mundo, mas sim é o sistema dominado pelo maligno. A carne não é o nosso corpo físico, mas sim a nossa natureza corrompida pelo pecado. E também o diabo, que são três grandes inimigos que levam o homem à desobediência. O diabo, né, ele é o patrono dos desobedientes. Ele rebelou-se contra Deus e deseja que os homens também desobedeçam a Deus. Ele tentou Eva no Éden com a mentira. E também levou os nossos pais à desobediência. Ele é um inimigo invisível, porém ele é real. A sua obra é tentar nos afastar. Nós que estamos já próximos de Deus. E também aqueles que já estão longe, fazer de tudo impedi-los para que se aproximem de Deus. Mas Deus nos amou, Deus nos ressuscitou, Deus nos exaltou e Deus nos guardou. Nós vemos também no versículo 10, na parte A, terceira grande obra realizada na vida do homem, que saiu da sepultura para o trono, é a obra de Deus em nós. Nós vimos a primeira obra do pecado contra nós, a segunda obra de Deus por nós, e agora a terceira, a obra de Deus em nós, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E quarto, a obra de Deus por nosso intermédio, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tudo isso no versículo de número 10. Então nós andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, e andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Entretanto, aprove a Deus o Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, resumindo o primeiro tópico, a nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna, mas Cristo nos resgatou. Segundo tópico, vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Nós vamos ver aqui nesse segundo tópico três subtópicos. Fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Primeiro, fomos alcançados pela misericórdia e amor divino. Segundo, fomos vivificados por sua graça. E por terceiro, fomos exaltados por sua graça. Fomos alcançados, fomos vivificados e fomos exaltados. Quando nós fomos alcançados, interessante que você fazendo uma leitura minuciosa dos três primeiros versículos, Paulo vai dizer, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos, nos desejos de nossa carne. Nós fazíamos, a vontade da carne e dos pensamentos e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Queridos, até aí a situação é caótica. Até aí a nossa situação era terrível, porque para o morto não tem esperança. Não tem esperança para o morto até o momento dele ouvir a voz de Cristo. Mas, Lucas, você disse anteriormente que morto não ouve. Morto não ouve a voz do homem. Mas tá para morrer, melhor dizendo, alguém que mesmo estando morto, não ouça a voz de Deus. Lembra de Ezequiel capítulo 37, quando o profeta Ezequiel ele é ordenado a profetizar para um vale de ossos secos. Aquele vale de ossos secos, é claro que era uma linguagem metafórica, era profecia, mas ali nós vemos Ezequiel profetizando para o vale de ossos secos que ouvem a voz de Deus e passam a ter vida.
Jesus, quando está de frente ao túmulo de Lázaro, que está morto há 4 dias, Jesus fala com Lázaro e Lázaro ouve. O morto ouve sim a voz de Deus. Mas o interessante, e glórias a Deus por isso, é que a partir do versículo 4, a história muda, o quadro muda. Aprove a Deus por isso e graças a Deus que mudou essa história. Porque nós vemos aí no versículo 4 que Paulo ele começa agora com uma conjunção diversativa. Ele declara exultante. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Mas, irmãos, esse mas, ele é maravilhoso. Nós devemos glorificar a Deus. Devemos louvar a Deus por este mas. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Então a carta aos Efésios nos ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Porque Deus, pelo seu grande amor, deu seu Filho por nós. Não foi nós que amamos, mas Ele nos amou primeiro. Este amor nos alcançou. A sua misericórdia nos alcançou. Quando o Evangelho chegou até mim, quando o Evangelho chegou até você, neste momento, a graça de Deus, a graça comum, nós chamamos na teologia de graça comum, que é aquela de quando o Evangelho chega até você, é a graça comum, te concede para você condições de ouvir, aceitar ou ouvir e rejeitar a mensagem do Evangelho. E quando ouvimos, aceitamos. A partir deste momento, então Deus ele disponibiliza para nós aquilo que chamamos de graça especial, onde nós entregamos a nossa vida a Cristo. E a partir desse momento, entramos no processo da regeneração. Fomos justificados. Estamos aguardando o momento da glorificação. Então nós fomos alcançados pela misericórdia. Estávamos mortos em ofensas e pecados, mas fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Continuando, vivificados por sua graça. Fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor. E fomos vivificados por sua graça. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Fomos vivificados sem mérito algum. No assunto da salvação, não entra meritocracia humana. Tudo foi ativado por meio da sua graça e o favor imerecido de Deus. E fechando o tópico 2, exaltados por sua graça. Fomos alcançados, fomos vivificados e, por fim, exaltados por sua graça. Ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus e o favor divino imerecido. Então, resumindo o tópico 2, fazendo uma síntese do tópico 2, o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedido por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Engana-se quem pensa que ele foi salvo, que ele hoje serve a Deus, que ele carrega essa nomenclatura de cristão pelos seus próprios méritos, por ele ser bom ou por ele efetivar boas obras. Se engana. Tudo é graça. Tudo é graça. É o favor merecido de Deus. E dando continuidade ao terceiro e último tópico da lição, a salvação não vem das obras. A salvação não vem das obras. Certo? Isso por várias vezes Paulo em suas epístolas, nestas aos Efésios, aos Romanos e em outros lugares, ele faz questão de enfatizar que a salvação não vem pelas obras, mas a salvação é pela graça
de Deus. Nós vemos aqui no primeiro subtópico que é a graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura e ao mesmo tempo permite o salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais que estão descritas em Efésios, capítulo 2, versículo 1 a versículo 7. Portanto, salvação é o livramento do poder da maldição do homem à comunhão com Deus. Salvação é o livramento do poder da maldição do homem, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. É uma bênção concedida a todos a que recebem Cristo como Salvador. O segundo subtópico do nosso terceiro tópico é obras como evidência de salvação. No versículo 8, a parte B, Paulo ele diz: isso não vem de vós. Ele está tratando da salvação pela graça. Salvação pela graça, ela provém de Deus. E a segunda, ela ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações incluem as possibilidades de alguém ser salvo por esforço pessoal. Então nós somos instados a andar fazendo boas obras. E grave isso, nós cristãos, lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, não fazemos boas obras para alcançar a salvação. Não fazemos boas obras para sermos salvos, mas pelo fato de nós já sermos salvos, pelo fato de termos sido alcançados pela misericórdia e amor de Deus, é que nós fazemos boas obras. Fazemos boas obras porque o amor de Deus inundou os nossos corações e isso traz um reflexo em nossas atitudes. E para encerrar a nossa lição de hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia nos Salmos, de número 42. É um texto bíblico que eu gosto muito de usá-lo quando o assunto é graça, porque ele enfatiza muito bem isso que nós estamos dizendo aqui. Perdão, Salmo de número 40, e o versículo de número 2 e 3. Eu vou ler o versículo 1 para lermos o texto por completo. Salmo 40, o versículo 1, 2 e 3. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Versículo 2. Isso aqui ilustra graça. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Isso é graça. Isso é graça. Tirou-me de um lago horrível. Podemos aplicar esse lago horrível como a nossa vida de pecaminosidade que nós vivíamos antes. De um charco de lodo, éramos manchados, sujos pelo pecado. Pôs os nossos pés sobre uma rocha, Cristo, a rocha eterna. E firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Isso é graça, é o que Deus fez conosco. Conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Querido, que Deus em Cristo te abençoe. Que o Senhor Deus possa te alcançar. Que você possa ser alcançado pelo amor divino e pela misericórdia divina. Se você já entregou sua vida para Cristo, que Ele, pela sua infinita bondade e misericórdia, te conceda força e ânimo para prosseguir até o dia da nossa glorificação. E se você que está me ouvindo, acompanhando esta aula, e ainda não entregou sua vida a Cristo, ou se porventura você se afastou dos caminhos do Senhor, eu deixo aqui esse singelo apelo a você. Ainda dá tempo. Permita Cristo transformar a sua vida. Permita Deus mudar a sua história. Permita que esse mas de Deus chegue para a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por esse momento que você esteve compartilhando conosco desta aula. E que o Senhor nos conceda
outros momentos para estarmos aqui na nossa escola bíblica dominical. Queridos, eu quero aqui fazer um apelo para que você envie o link desta aula para alguém que não é crente, envie o link desta aula para alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Desse jeito você estará evangelizando e ajudando que nós possamos alcançar outras vidas através da transmissão desta aula. Muito obrigado, um forte abraço, que Deus em Cristo te abençoe.